estágios do desenvolvimento embrionário. Então, os estágios do desenvolvimento embrionário são 5. O primeiro deles, formação da camada germinativa e organização inicial das estruturas. Então, ele fala que é importante associar o estágio à síndrome que é relatada. Então, a síndrome fetal alcoólica, ela vai ter uma intercorrência nesse primeiro estágio. As fissuras labiais e palatais, elas vão ocorrer em qual estágio do desenvolvimento embrionário? É assim que vai ser cobrado na prova. É o 4º estágio do desenvolvimento embrionário, entre a 5ª e a 6ª semana de vida intrauterina. Desse quadro, o que eu acho que é bem provável que se cobre numa prova inespecífica é a parte das fissuras labiais e palatais. Então, destaquem isso aí, que isso pode ser cobrado. Então, entenderam como que pode ser cobrado? A alteração, o tempo da alteração e em qual estágio ocorre. Qual o estágio? Como é que eu sei qual o estágio? Está em ordem, é o 1º, 2º, 3º, porque aqui tem a evolução dos dias. Mas é o 4º estágio. Palato primário, palato secundário, fissura labial. E fissura palatal, é isso. Ainda bem que todas as fissuras têm uma intercorrência no mesmo estágio. Oi? Obrigada, tá? Nada. Aí pode perguntar pelo estágio ou o quê? Então ele pode perguntar assim, as fissuras labiais e ou palatais ocorrem por volta da 5ª ou 6ª semana de vida intrauterina. Em qual estágio embrionário ocorre o desenvolvimento dessas fissuras? É no 4º estágio, que é o estágio de formação dos sistemas de órgãos do palato primário e secundário. É assim que pode cair. Então, o estágio já conta aqui na tabela. Isso, está na ordem, é só acrescentar, exatamente. Esse é o 4º estágio, certo? Então, vamos lá. Estágio do desenvolvimento embrionário. Quando a gente fala de o 3º estágio do desenvolvimento embrionário, acontece a microsomia craniofacial, pode acontecer, né? A síndrome relatada. Microsomia craniofacial, desostose mandíbulo-facial, que é conhecido como síndrome de Treacher-Collins, e anomalias de membros. Então, para essas síndromes, é importante a gente pontuar o que diz o seguinte: desostose mandíbulo-facial, a perda generalizada de tecido mesenquimal. Então, quando você pensar em Treacher-Collins, você pensa ausência, perda generalizada de tecido mesenquimal. Isso é importante também por conta de patologia. Toda interação interdisciplinar, eu acho válido a gente prestar bastante, ter um carinho especial com essas informações. E está relacionada, essa síndrome está relacionada a mutações de um gene específico, que é o TCOF1. Então, Treacher-Collins F1. Microsomia hemifacial. Falta de desenvolvimento das áreas faciais laterais, perda de células da crista neural durante a migração e a deficiência dos ouvidos externos. Isso aqui também é um fator que é marcante na microsomia hemifacial. Então, eu ressaltei aqui que é importante relacionar quais os teratógenos vão estar presentes no desenvolvimento dessas síndromes. Então, a gente está falando de 2 conceitos: síndromes associadas ao 3º estágio do desenvolvimento embrionário e quais os teratógenos podem influenciar. Aí a gente volta lá naquela tabela. O Roacutan, o Valium e a talidomida são os 3 que podem influenciar no desenvolvimento dessas síndromes. Então, são 3 conceitos assim que se relacionam. Olhando esse quadro pela primeira vez, dá vontade de nunca mais olhar para ele. Eu sei, já senti essa vontade também. Mas hoje, infelizmente, não dá pra gente escolher o que pode cair e o que não pode cair. Então, treino difícil, jogo fácil. Aqui está a capinha do livro do Profit, quem não conhece, aqui é do Graeber, foram os livros referência que eu usei para montar essa aula. E a gente vai falar um pouquinho de fissuras de lábio e palato, que são alterações do desenvolvimento bem importantes para todas as especialidades, até porque o tratamento ele é multidisciplinar desde o primeiro momento. Então, vale a pena destacar que é o 4º defeito crâniofacial mais comum.
ocorre devido a uma falha da fusão. Isso aqui já caiu em prova. É a causa da fissura de lábio e palato. Ocorrem devido à falha na fusão dos processos nasal mediano, nasal lateral e proeminência maxilar. Ocorre na 6ª semana de vida intrauterina, e isso aqui a gente relaciona com aquele quadro dos estágios do desenvolvimento embrionário. E o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito por ultrassom transabdominal a partir da 20ª semana de gestação. Então, eu pontuei aqui, de maneira resumida, como que é feito o diagnóstico das fissuras. Então, quando a fenda for labial, apenas vai ser observado nesse ultrassom uma descontinuidade do lábio superior. Quando a fenda for labial e palatal, além da descontinuidade do lábio superior, vai ser observado naquele ultrassom morfológico a ruptura da crista alveolar subjacente. Quando a fenda for bilateral de lábio e palato, vai ser observado nesse ultrassom uma protrusão acentuada da pré-maxila. A fenda, a fissura que é muito difícil ser diagnosticada nesse exame, nessa ultrassom, é a fenda palatal apenas, aquela fenda pós-forame. Por quê? Por causa do acoustic shadowing, que é uma sombra que existe nesse exame, e aí fica difícil o diagnóstico. Mas hoje os ultrassons normalmente são feitos com Doppler. E aí no Doppler dá para ver uma alteração no fluxo de líquido amniótico naquela região. E aí é possível diagnosticar uma fissura palatal. Tratamento. Então o tratamento ele vai ser dividido em etapas da vida desse paciente que tem a fissura. Então a primeira etapa é do recém-nascido e lactente de 0 a 2 anos. Segunda etapa, tratamento na dentição decídua. Terceira etapa, tratamento na dentição mista. Quarta etapa, tratamento na dentição permanente. Então vamos lá. No recém-nascido. Então o recém-nascido, o que a gente pode fazer enquanto dentista para melhorar a qualidade de vida desse serzinho? É possível promover uma ortopedia maxilar neonatal. Então, qual é a intenção dessa ortopedia maxilar neonatal? É preparar, é atuar como coadjuvante no reparo primário do lábio. Então, esse aparelho passivo, ele vai promover um benefício pré-cirúrgico. Ele vai tornar os bordos dessa fissura compatíveis com a etapa cirúrgica. Esse aparelho é um aparelho passivo, mas ele vai ajudar uma adaptação desses bordos da fissura. Então ele é importante coadjuvante na etapa pré-cirúrgica. O reparo cirúrgico ele vai acontecer de 3 a 6 meses após o parto. E o reparo cirúrgico do palato de 12 a 24 meses após o parto, sendo que para muitos ortodontistas isso é super controverso, porque em alguns estudos foi observado que o fechamento do palato nesse período entre 12 e 24 meses, ele contribui para o desenvolvimento de mordida cruzada posterior. Então, em muitos estudos, isso não é mais realizado. Se é feito o primeiro momento, que é o reparo cirúrgico do lábio, por conta do componente psicossocial, mas o reparo do palato não. Tá bem? Dentição decídua. Então, entre 2 e 3 anos, é possível a gente observar esse paciente com a fissura e diagnosticar o tipo de má oclusão que está em desenvolvimento. Mas a intervenção ortodôntica ela não é recomendada nesse período de 2 a 6 anos. Então esse momento é um período de latência para a atuação do ortodontista, exceto nos casos com discrepâncias graves. Então, por exemplo, o paciente tem uma fissura bilateral de lábio e palato, e aí ele tem uma proeminência da pré-maxila enorme. Esse paciente, ele vai ser um paciente muito propenso a sofrer trauma, porque o trespasse horizontal aumentado, o overjet aumentado, ele vai trazer um risco de fratura desses incisivos muito maior. E aí, nesses casos, se indica uma intervenção. Mas, tirando esses casos graves, essas exceções, esse período não se recomenda a intervenção ortodôntica. Dentição mista, de 7 a 12 anos. Então, esse período de transição é importante porque aí sim pode ser feita a instalação de um aparelho para expansão maxilar, para melhorar a forma do arco. Esse período também é muito importante porque é nessa fase, entre 6 e 7 anos, quem que vai romper nesse período? Os incisivos
Não, vamos pensar na área de fissura. Na área de fissura, os incisivos centrais e laterais. E especialmente os laterais, quando eles não estão ausentes no paciente com fissura, eles vão contribuir muito para um reparo daquela região se for feito um enxerto ósseo. Então, o enxerto ósseo no local da fenda, ele deve ser realizado antes da irrupção do incisivo lateral. Ué, Dariane, mas por que antes? Porque conforme a trajetória irruptiva desse dente, ele vai trazendo periodonto com ele, não é uma unidade? Dente, osso, ligamento periodontal. Então ele vai trazendo essa unidade com ele. Se não tiver suporte, se não tiver osso, se ele cair num vazio, a área de fissura não vai ser reparada. Poxa, mas e aí? Se o paciente não tiver o incisivo lateral, se ele estiver ausente, aí esse enxerto ele vai ser postergado para a época de irrupção dos caninos. Certo? Então, o importante é pensar que o enxerto ele vai atuar como um coadjuvante da trajetória eruptiva. Tem que ser feito antes da erupção. Antes da erupção. Exatamente. É para ele se acomodar melhor, para ter mais acomodação do tecido gengival, e senão ele vai ficar irrompido naquela área paralateral à fissura. Só vai estar com raso. Pode ser com RAS, pode ser com Hirax. Tem um... Então, no Profit, ele não fala muito do aparelho que vai ser utilizado. Mas hoje a literatura mostra que é super controversa essa questão entre os disjuntores. Inclusive, eu estou fazendo um curso de extensão, só parênteses da vida clínica, fazendo um curso de extensão lá em Curitiba, e aí lá eles abordam o seguinte, que muitos estudos, eles defendem muito isso, que os estudos já mostram que a disjunção palatal, quando promovida de maneira rápida, ela nem sempre vai trazer um benefício diferenciado do que com a forma lenta. Então, essa questão de disjunção e expansão dentoalveolar, hoje ela já está mais em questão, mas se defendia que o RAS ele tinha um efeito ortopédico porque ele era muco suportado também, dentomuco suportado, então era falado muito sobre isso, mas no Profit, para o concurso, ele não faz essa distinção, tá bem? Aqui, aí eu coloquei adiar a realização do procedimento do enxerto com a irrupção dos caninos. Então, qual vai ser o sinal para a gente atuar nesse paciente que tem a genesia do lateral? Quando os caninos estiverem com 2/3 de raiz formada. Aí é o momento bacana para fazer esse enxerto. Dentição permanente. Aí sim, a gente vai atuar com ortodontia corretiva. Também será importante promover uma revisão de lábio e nariz. Aqui, não pelo ortodontista, mas como procedimento estético auxiliar, naquela questão da abordagem multidisciplinar que eu falei lá no início. E a avaliação da necessidade de realizar cirurgia ortognática. Eu vou fazer uma observação aqui, só para saberem que é uma possibilidade. Em muitos desses pacientes, eles apresentam uma deficiência de terço médio da face. E quando essa deficiência é muito grande, pode ser indicado nesse momento que o paciente ainda tem crescimento, a distração osteogênica. A gente vai falar mais para frente. Agora. A distração osteogênica, ela promove um avanço, um avanço lento da maxila. Por quê? Porque vai promover um corte, entre aspas, um procedimento com corte de corticotomia, mas sem fraturar a maxila para baixo. Na cirurgia ortognática, ou seja, aquele paciente tem uma deficiência grave da maxila, vai ser uma das possibilidades de cirurgia é uma fratura em Lefort 1 para avanço da maxila. Na distração osteogênica, a vantagem dessa técnica é que você vai promover uma área em que é possível avançar osso lentamente, através da ativação de um distrator. Então, você faz um procedimento cirúrgico e instala o distrator. E aí você vai ativando de 5 a 7 dias depois desse tempo cirúrgico para promover um aumento do crescimento ósseo. Isso é 1 milímetro por dia, né? E isso é muito interessante
porque você consegue um avanço da maxila muitas vezes até maior do que se conseguiria num tempo cirúrgico. Mas a desvantagem dessa técnica é que ela não é muito precisa. Então não dá pra gente predizer, como na cirurgia ortognática é possível, um avanço em tantos milímetros com esse procedimento. Não tem como a gente predizer, mas é uma possibilidade terapêutica. Tá bem? Outra questão. Preencha a lacuna abaixo, tá aí na apostila essa questão? E depois marque a alternativa correta. Segundo Jacobson, isso aqui foi um autor escrito no livro do Lima Filho e Bolognese. É um livro Ortodontia Contemporânea, de 2007. A pré-maxila apresenta-se livre e móvel, possivelmente desviada para um lado ou outro, e ligada à haste do vômer, normalmente anterior aos segmentos laterais. A aeronáutica adora colocar esses enunciadinhos assim, só para te fazer perder tempo na prova. Em uma intervenção precoce, pode-se utilizar um aparelho passivo. Isso aí. Olha o canto da sereia aqui, os disjuntores. Aí, se a gente for pensar naquela questão que... Como é seu nome? Rosângela. Que você abordou, Rosângela, sobre os disjuntores de Haas, qual seria o mais adequado? Aqui é uma pegadinha para a gente cair, que a experiência clínica, ela... Mas no começo você falou desse passivo, que no começo... Isso aí. Então é importantíssimo. Aliás, eu fiquei super orgulhosa, porque na prova do CADAR, alguns alunos vieram falar comigo, especialmente os alunos online que moram no meu coração. Eu sempre interajo com os alunos online. Me mandaram e-mail, alunos do Nordeste, falando: caramba, professora, eu lembrei da nossa questão na prova que caiu o Herbst, falando. Eu falei: gente, não esqueçam, o Herbst é o único aparelho funcional fixo. Aí, para correção da classe 2, caiu lá. O Herbst é um aparelho do tipo... Falei, essa questãozinha é nossa. Então vamos lá, gente. Daqui a pouco eu vou dar um intervalinho, tá, gente? Só mais um pouquinho. Dá pra ir mais um pouquinho? Então vamos lá. Causas específicas da má oclusão. Então, distúrbios do crescimento, período fetal e período perinatal. Isso aqui que eu falei pra vocês, gente. Isso aqui eu nunca imaginei na vida que cairia numa prova para generalistas. Mas aí vai a Marinha e fala o quê? Todo mundo tem que ser um aço, todo mundo tem que saber tudo. E aí caiu lá. Quais são os tipos de distúrbio do crescimento, distúrbios do crescimento do período fetal? Aí estava alternativa A, conformação intrauterina e trauma mandibular, que era o gabarito. Alternativa, não lembro a ordem, tá, gente? Mas alternativa B, conformação intrauterina e disfunção muscular. Ele confundia com outros distúrbios que era parecido, mas não era a resposta. Então, o que se fala sobre conformação intrauterina? Distúrbio do crescimento no período fetal. Então, o bebezinho ainda está lá na barriga da mãe. Conformação intrauterina. Eles dizem o seguinte, que o bebê, ele pode muitas vezes estar com a cabeça flexionada contra o tórax materno. E essa flexão pode causar uma disfunção do crescimento mandibular, ou seja, um crescimento mandibular anormal. Então ele está lá com a cabecinha dele pressionada contra o tórax materno, aí a mandíbula vai deixar de crescer como ela deveria. Então essa mandíbula pequena... A mandíbula está ali e não consegue crescer. Aí a língua, que era para ocupar uma posição mais inferior, conforme houvesse o crescimento mandibular, ela não desce. Aí o que acontece? Os processos palatinos não se fecham. E aí acontece uma fissura palatina associada a uma mandíbula pequena. Para essa sequência, essa síndrome, era chamado de síndrome de Pierre-Robin. No livro novo do Proft, ele não relata como síndrome, ele fala que é uma sequência. Então, essa sequência de evento causado por um crescimento mandibular anormal, que é caracterizado pela mandíbula pequena e a fissura palatina, é denominada sequência de Pierre-Robin. Para esses pacientes que apresentam a sequência de Pierre-Robin, normalmente se diz que assim que o nascimento acontecer, ou seja, assim que a barreira do crescimento, a barreira mecânica, for removida, a mandíbula vai conseguir crescer, normalmente. Mas 1/3 desses pacientes, mesmo após o nascimento, não apresentam um crescimento normal mandibular. E aí ele denomina
esses pacientes como pacientes com síndrome de Stickler, porque eles vão ter, nesses pacientes é observado uma deficiência do crescimento cartilaginoso. Então, esses pacientes não vão ter um crescimento normalizado da mandíbula por conta desse componente extra. Trauma mandibular ao nascimento. Ele é atribuído pelo uso de fórceps no parto. Então, o uso de fórceps no parto pode promover uma alteração na área da articulação temporomandibular, que vai causar uma hemorragia interna e, consequentemente, uma perda de tecido. E essa perda de tecido também vai levar a um subdesenvolvimento da mandíbula. Então, só para a gente lembrar, na área do côndilo, qual é o tipo de crescimento? Qual é o tipo de ossificação, perdão? É endocondral. Então, a área do côndilo é a única... Então, a mandíbula ela tem um crescimento, uma ossificação, desculpa, endocondral e intramembranosa. Só lembrando, a parte endocondral da ossificação mandibular é a área do côndilo apenas. Então, se for perguntado alguma vez qual é a ossificação predominante na mandíbula, é a intramembranosa, porque corpo e ramo são ossificação intramembranosa. Só a área do côndilo é a área de ossificação endocondral. Estou só fazendo um mini flashback para a gente matar a saudade da primeira aula. Questão fresquinha, 2017. Não mais tão fresquinha que a gente tem as novas ali, depois eu vou mostrar para vocês. Entre as condições de desenvolvimento que podem provocar a maloclusão, tem-se a síndrome de Pierre-Robin. Desse modo, pode-se considerar como uma causa mais comum dessa síndrome? Não falei lá. Mas a síndrome de Pierre-Robin está muito associada à oligodramia, que é a redução de líquido amniótico durante a gestação. Oligodramia. Oligodramia. É importante anotar essa palavra aí. Draminia. Deixa eu anotar aqui no quadro. Eu nem apaguei o conteúdo de português, né, gente? Ainda estou no ritmo FAB, que português também é super importante. Alguém viu a prova de português da FAB? Caiu muita gramática. Pode ter acesso a essas provas? Tem sim, posso colocar o site aqui. Oligodramia. Então, oligodramia é a redução do líquido amniótico durante a gestação. E isso está relacionado à sequência de Pierre-Robin na gravidez, tá bom? Deixa eu colocar aqui o site para eu não esquecer. É PCI Concursos. Não ganho nada do PCI Concursos não, gente, mas é uma excelente ferramenta para vocês buscarem. Anteontem eu estava fazendo uma atualização. Aí para aeronáutica vai colocar assim, CADAR, e aí a especialidade de vocês. Vocês têm já a especialidade? Quais são as especialidades? Endopediatria. Aí vocês coloquem assim lá na área de busca. Entra lá, PCI Concurso, coloca lá no Google, aí vai aparecer pciconcurso.com, eu não lembro direitinho a página. Entra lá, aí tem uma lupa no canto direito da página, assim, vocês coloquem assim, CADAR endodontia, CADAR pediatria, CADAR ortodontia. Aí vai aparecer desde 2006, tem prova lá. E o legal desse site, tem prefeitura pra caramba lá, então eu tava fazendo um backup, uma atualização das minhas questões, e tem questão até de 2017, então tá bem atualizado. E aí, gente, é fazer sem se poupar. Pega a prova de, sei lá, Guajará-Mirim, São Gabriel da Cachoeira, vai fazendo, porque quanto mais questões a gente fizer, mais afiado a gente vai ficar. Professora, o que tem a ver essa diminuição do líquido amniótico com a síndrome? Excelente pergunta. Essa questão que você falou... Então, é relacionado ao seguinte, que a redução do líquido amniótico, o feto ele vai procurando se posicionar onde tem o líquido. E aí ele pode, ele mesmo, fazer uma pressão contra o peitoral dele. E aí impedir o crescimento mandibular normal. São só conjecturas, mas já foi cobrado em prova. Tá bom? Então, relacione as características abaixo com suas respectivas síndromes. Pouco desenvolvimento do terço médio da face. Gente, pouco desenvolvimento do terço médio da face. Quando vocês lerem isso, já pensem em álcool. Álcool.
Mas assim, não que vai cair nessa questão, mas é importante a gente sempre estar fazendo essas ligações, essas redes. Fusão pré-natal das suturas superiores e posteriores da maxila com a parede da órbita. Então, essa é a primeira característica. Beleza. Maxila e mandíbula são subdesenvolvidas devido à falta generalizada de tecido mesenquimal. Tecido mesenquimal, falta generalizada, lembram de qual síndrome relacionada? Qual a síndrome relacionada quando há falta de tecido mesenquimal? Treacher-Collins. Falta de tecido com T está relacionada com a Treacher, que também é com T. Falei que meus métodos são ridículos, gente. Ouvido externo deformado e ramo da mandíbula e seus tecidos moles associados. Músculo e face são deficientes ou estão ausentes em um único lado da face. Único lado, hemifacial, microsomia hemifacial. Isso aí. Então, tá vendo? Vocês nem precisavam da alternativa, já gabaritaram. A sequência correta, então, letra B. A síndrome de Cruzon. A síndrome de Cruzon é aquela que é caracterizada pelo fechamento precoce das suturas. Lembra que eu falei? Pouco desenvolvimento do terço médio da face. Se parasse aqui, síndrome fetal alcoólica. Mas como ele continua? Fusão pré-natal das suturas superiores e posteriores da maxila com a parede orbitária. Eu uma vez estava sentada aí onde vocês estão assistindo a aula da queridíssima Beatriz Venturi. E aí eu me lembro que ela virou e falou assim: tem uma pessoa no meio famoso que teve um bebê que foi diagnosticado com essa alteração. Mas aí ela falou assim, não vale a pena eu falar aqui, gente, porque, né, não cabe. Mas gravem dessa imagem que é a característica da síndrome. Depois a gente conversa aqui que eu falo para vocês. Então, a síndrome de Cruzon é aquela que está relacionada à fusão pré-natal das suturas superiores. Tudo que falar de fusão pré-natal de sutura, também lembrem de acondroplasia. Certo? Então, acondroplasia. O que é a acondroplasia? Deficiência da formação de cartilagem. Então, vai ter como consequência esse fechamento precoce das suturas. Beleza? Continuando aqui no causas específicas da maloclusão, agora a gente vai falar sobre surgimento de distúrbios na adolescência. Deformidades progressivas na infância, fraturas dos maxilares e disfunção muscular. Querem dar um intervalinho de 5 minutos? Ou querem prosseguir? Prosseguir? Então, vocês serão o meu termômetro. Fratura dos maxilares. Unilateral. Quando a fratura dos maxilares ela é unilateral, o tratamento indicado é o tratamento conservador. Pode ser vista como consequência de uma fratura unilateral dos maxilares a assimetria. E aí sim está indicado o tratamento precoce. Então, o que se fala lá no livro? Que quando você tem uma fratura condilar unilateral, você não necessariamente vai instituir um tratamento para aquele paciente, você vai acompanhar. Mas pode ser que essa fratura gere a formação de um tecido cicatricial fibroso que vai impedir, aprisionar o movimento de crescimento mandibular daquele lado afetado e aí causar uma assimetria. Nesse caso, está indicado o tratamento precoce. Tá bem? Então, disfunção muscular. Músculos faciais podem alterar o crescimento dos maxilares. Como é, professor? Então, só na fratura dos maxilares, só se tiver assimetria, é que você faz o tratamento precoce. Isso, na criança, né? Porque está em crescimento. Então, por exemplo, você está lá no seu plantãozinho da prefeitura, chegou uma criança com uma fratura condilar unilateral. Ai, meu Deus, o que eu faço? Acompanha, porque essa criança pode ter um crescimento normal da mandíbula, mesmo com esse histórico de fratura. Ela só não vai ter um crescimento normal se tiver uma formação de tecido fibroso ali que vai impedir o crescimento daquele lado afetado. Gente, só lembrando, tá? Isso é o que está escrito no livro. É importante pontuar. Só para eu entender, no caso de, então, assimetria, só se tivesse tecido... A assimetria ela vai ser uma consequência da formação do tecido cicatricial. Entendeu? Porque assim, existiu a fratura, vai ter assimetria? Não necessariamente.
Se houver uma formação de tecido fibroso ali, aí sim vai haver um crescimento diferencial entre os lados da mandíbula. Nesse caso que a gente usou como exemplo. Entendeu? Agora só não entendi uma coisa aqui, que assim, causas de temperatura congelar, o que? Artrite remota e microsomia. Sim, a microsomia não causa um crescimento, uma deficiência hemifacial? Então, nesses casos também pode. E aí, um tratamento possível para microsomia nesse caso, como para o paciente em crescimento, é a distração osteogênica. Só para a gente relacionar os conteúdos que já foram abordados aqui. Disfunção muscular. Então, os músculos faciais, eles podem alterar o crescimento dos maxilares. Qual é a teoria de crescimento que está falando aqui? É do Moss. As funções também são importantes, determinantes no crescimento crâniofacial. A função respiratória, a função mastigatória, a função oral. Então, a musculatura ela pode alterar o crescimento dos maxilares. E o exemplo que ele dá lá no livro são aqueles pacientes que têm torcicolo crônica. Então, tem uma contratura da musculatura do pescoço e aí, daquele lado afetado, todo aquele lado afetado onde se inserem os músculos terá um crescimento diferenciado, assimétrico em relação ao lado contralateral. Matriz do tecido mole atua como determinante primário. Então, um paciente com respiração bucal predominante, ele vai ter um crescimento diferenciado do soalho da cavidade nasal. Paciente com respiração bucal vai manter a boca mais aberta. Extrusão dos dentes posteriores. A língua vai ficar mais elevada ou mais baixa? Mais baixa. E aí, com isso, a permeabilidade via aérea superior vai ficar reduzida, porque o soalho da cavidade oral, em vez dele alargar, ele vai ficar estreito. Então, esse é o pensamento. Falei muito rápido? Respira pela boca, passa pouco ar pelo nariz. Pouco ar pelo nariz, então o palato vai subir. E quando o palato sobe, se estreita a passagem primária da via aérea superior. Beleza?